Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, o itinerário marcano da paixão de Cristo. Deve-se ressaltar que o relato da paixão de Cristo, sua morte e ressurreição, aparece nos 4 evangelhos, sendo inclusive o esboço fundamental da pregação cristã primitiva, como pode-se perceber à luz de 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 1 a 6. Tal relato, portanto, constitui-se matéria fundamental para a tradição de Jesus e o querigma cristão. É quinta-feira da Semana Santa, a última semana de Jesus em Jerusalém. De acordo com o evangelista São Marcos, os relatos da paixão de Cristo deste dia são como segue. Marcos capítulo 14, versículos 12 a 72, embora saibamos que alguns destes eventos adentrem a madrugada da sexta-feira da paixão. O primeiro relato, neste quinto dia de Jesus em Jerusalém, encontra-se em Marcos capítulo 14, versículos 12 a 16, e trata sobre os preparativos para a ceia pascal. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava a Páscoa, disseram-lhe seus discípulos: Onde queres que andemos a preparar para que comas a Páscoa? E enviou 2 de seus discípulos e lhes disse: Ide à cidade, e um homem virá a vosso encontro, carregando uma bilha de água. Segui-o. No lugar em que entrar, dizei ao dono da casa: O mestre diz: Onde é a minha sala, onde eu possa comer a Páscoa com meus discípulos? Ele vos mostrará uma sala grande no andar superior, arrumada com tapetes e almofadas, preparada, e ali fazei os preparativos para nós. Os discípulos saíram, foram à cidade, encontraram tudo como lhes dissera e prepararam a Páscoa. Evangelho do Senhor. A semelhança das instruções de Jesus aos seus discípulos por ocasião de sua entrada triunfal em Jerusalém, também aqui Cristo orienta seus discípulos e os envia para preparar o local de sua última ceia pascal com seus discípulos. O sinal indicado por Jesus aos 2 discípulos enviados, bem como a hospitalidade do dono do cenáculo, andar de cima, mostra o caráter miraculoso possível dessa logística. Embora antecipadamente Jesus possa ter previamente combinado com o dono dessa casa tal hospitalidade, tal reunião com seus discípulos no período pascal. Deve-se notar, porém, que em Marcos capítulo 14, verso 16, temos um ar de cumprimento em relação à orientação dada por Jesus aos seus discípulos sobre os preparativos da Páscoa, o que poderia dar a entender um ato miraculoso da parte do Cristo. Também a expressão minha sala, utilizada por Jesus no versículo 14, deixa clara a sua autoridade, aparentemente reconhecida e também crida pelo dono da casa, o qual, sem qualquer objeção, acolhe Jesus e seus discípulos. A intenção mais geral de Marcos, quando descreve tal comensalidade pascal de Jesus com seus discípulos, é a de dramatizar a apostasia e traição de Jesus por um de seus mais íntimos e seguidores, Judas Iscariotes, aquele que partilhava da companhia do Senhor, que comia com ele à mesa, um de seus 12 discípulos. Sem dúvida, Marcos faz alusão à profecia messiânica da paixão no Salmo 41, versículos 9 e 10, o qual faz alusão, referência às palavras de Jesus nos versículos 18 e 20, onde ele refere-se ao discípulo traidor como aquele que come com ele, que come com Jesus, que lança com ele a mão ao prato. Por 2 vezes Jesus faz essa referência de intimidade, proximidade daquele que haveria de lhe trair, o que é uma clara alusão, como já dito, ao Salmo 41, versículos 9 e 10. Tal proposição marcana se ajusta perfeitamente em sua enfática catequese sobre o discipulado, na segunda metade de seu Evangelho. O segundo relato, de acordo com São Marcos, nesse quinto dia de Jesus em Jerusalém, encontra-se no capítulo 14, versículos 17 a 21, sobre a ceia pascal e o anúncio
da traição. Tendo chegado a tarde, foi com os 12. Enquanto estavam reclinados e comendo, Jesus disse: Amém, eu vos digo, um de vós me entregará, aquele que come comigo. Começaram a afligir-se e a dizer-lhe um após outro: Acaso sou eu? Ele lhes disse: Um dos 12, aquele que serve comigo no prato, porque certamente o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é entregue. Melhor seria para ele se esse homem não tivesse nascido. Por ocasião de sua comensalidade pascal, na companhia dos seus discípulos, Jesus lhes antecipa que será traído por um deles, um dos 12. Uma vez descoberto, deve o traidor, nesse momento, ter se sentido muito desconfortável. A única identificação que Jesus faz do traidor não poderia ser mais dramática. É aquele que come comigo. Por 2 vezes, como já dito, ele repete esse dado, versículos 18 e 20, como já mencionado. Uma clara alusão, como já dito, ao Salmo 41, versículos 9 e 10, reenfatizamos peremptoriamente. Cristo acentua que, não obstante o desígnio de Deus, pois tudo ocorre de acordo com o que está escrito, versículo 21, o juízo não faltará sobre a cabeça do traidor. Mais tarde, outrossim, todos os seus discípulos, e não só Judas, de alguma forma também o trairão, abandonando-o por ocasião de sua prisão no Getsemane, e negando até mesmo conhecê-lo, como o fez Simão Pedro por 3 vezes. Tudo isso é muito caro para o tema do discipulado em São Marcos. O fracasso dos discípulos deve advertir-nos a não sermos também desleais ao Senhor, especialmente por ocasião da tribulação e da perseguição por causa do Evangelho. Segue-se o terceiro relato marcano desse 5º dia de Jesus em Jerusalém. Marcos capítulo 14, versículos 22 a 26, sobre a instituição da ceia eucarística. Tendo tomado o pão e pronunciado a bênção, partiu e lhes deu, e disse: Tomai, isto é meu corpo. E tendo tomado um cálice e dado graças, deu-lhes, e todos beberam dele. E disse-lhes: Isto é meu sangue, da aliança, que é derramado em favor de muitos. Amém, eu vos digo, já não mais beberei do fruto da videira até aquele dia, quando beber novo no reino de Deus. E tendo cantado os salmos, saíram para o Monte das Oliveiras. Palavra do Senhor, Evangelho do Senhor. Por ocasião de tal ceia, caracteristicamente pascal, Jesus institui um verdadeiro culto memorial, cujo fim é a recordação constante da doação sacrificial do Cristo para a salvação dos pecadores e nossa eterna comunhão com Ele. A ingestão de seu corpo e sangue no pão e no vinho é nossa comunhão com sua doação por nós, com seu sacrifício. Assim, Jesus deu novo e mais profundo significado aos elementos simbólicos pascais do pão e do vinho. A Páscoa, portanto, aponta para uma libertação futura, superior à do êxodo de Israel, a salvação eterna da condenação do pecado original pelo cruento sacrifício do Cordeiro Pascal de Deus, que é Cristo Jesus, o Senhor. Em sua morte sacrificial e expiatória, Cristo inaugura a nova e eterna aliança. Jesus, outrossim, alude em Marcos capítulo 14, versículo 24, a Isaías capítulo 53, versículos 11 e 12, quando fala de seu sacrifício em favor de muitos. Na ceia eucarística instituída por Cristo, nesse contexto pascal, Jesus, no pão e no vinho, não compartilha apenas de sua morte salvífica com seus discípulos e, consequentemente, conosco hoje, mas também de sua vida e de sua missão terrena. A ceia do Senhor também cumpre a função de antecipar a futura e definitiva comunhão que teremos com Jesus por ocasião da consumação do reino de Deus. A última ceia do Senhor é, portanto,
a primeira de uma longa série através dos séculos, celebrada pela Igreja de Cristo até que Ele venha. Amém. Maranata, vem Senhor Jesus. O quarto relato marcando nesse quinto dia de Jesus em Jerusalém, nessa Semana Santa, encontra-se no capítulo 14, versículos 27 a 31, e trata sobre o anúncio da negação de Pedro. Disse-lhes Jesus: todos vós ficareis escandalizados, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersadas. Mas depois de ressuscitado, eu vos precederei na Galileia. Pedro, no entanto, lhe dizia: ainda que todos fiquem escandalizados, eu não ficarei. Disse-lhe Jesus: amém, eu te digo, tu hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me renegarás. Mas ele insistia: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te renegarei. E todos também diziam do mesmo modo. Evangelho do Senhor. Jesus anuncia o colapso dos discípulos, os quais o abandonarão por ocasião de sua prisão, bem como também a catastrófica negação tríplice de Pedro. Seguros, porém, de si mesmos, todos em uníssono alegam estarem dispostos a morrer com Cristo do que a abandoná-lo. Não obstante, porém, seja de fato esse o caminho do discipulado, veremos que a predição de Cristo quanto ao fracasso e deserção dos discípulos se cumprirá cabalmente. Pois, como dirá Jesus mais adiante, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Referindo-se aqui Jesus ao Espírito Santo, o Espírito de Deus, que está sempre pronto para nos capacitar a resistir e a vencer as nossas tentações e dificuldades que põem em risco a nossa fé. Mas a nossa carne, a nossa natureza, ela é irremediavelmente fraca e tendente para o mal. Jesus alude ao texto de Zacarias, capítulo 13, versículo 7, para ilustrar profeticamente a deserção dos discípulos. Ferirei o pastor, diz a profecia, e as ovelhas serão dispersas. Cristo também fala de sua ressurreição e do reencontro com seus discípulos na Galileia, após a mesma. Quer Marcos, com esse relato, mostrar que Jesus não só prevera o fracasso dos discípulos, como também demonstrara ser também o mesmo cumprimento das Escrituras. Ademais, quer também o evangelista mostrar que a autoridade e a liderança desses mesmos discípulos, após a ressurreição, se baseava na graça restauradora de Cristo sobre a vida deles, e não sobre suas próprias virtudes ou méritos. O quinto relato, marcando no seu itinerário da paixão de Cristo, nesse quinto dia de Jesus em Jerusalém, nessa quinta-feira, encontra-se no capítulo 14, versículos 32 a 42. Foram para um lugar cujo nome é Getsemane, e Jesus disse a seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu rezo. Tomando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir pavor e a angustiar-se. Disse-lhes: minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Tendo-se adiantado um pouco, inclinava-se por terra e rezava para que, se possível, aquela hora passasse longe dele, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Não, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E voltou e os encontrou adormecidos, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não tiveste força para vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E novamente, tendo-se afastado, rezou dizendo a mesma coisa. Tendo voltado, novamente os encontrou adormecidos, pois seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E voltou uma terceira vez e lhes disse: dormi o restante e descansai. Acabou, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos.
eis que aquele que me entrega está perto. Evangelho do Senhor. Este relato trata da oração de Jesus no Getsemane. Jesus se dirige no Monte das Oliveiras ao Getsemane na companhia de seus discípulos com o fim de orar. Designa 3 para que vigiem, isto é, para que estejam atentos e com ele orem à parte. Os discípulos não atendem à solicitação de Jesus, mas dormem, estando assim suscetíveis à tentação. Enquanto isso, Jesus ora por 3 vezes, repetindo a mesma oração, na qual se coloca totalmente à disposição de Deus e de sua vontade. Jesus anuncia então a proximidade do traidor e que é chegado o momento de sua paixão. Cristo aceita o desígnio de Deus para a sua vida, mesmo que isso implique em incomensurável sofrimento. Ele se dirige a Deus, o Pai, como Abba, versículo 36, que quer dizer Pai em aramaico, expressão de singular intimidade dirigida a Deus. Jesus quer evitar o indescritível sofrimento que lhe aguarda, mas, acima de tudo, quer fazer a vontade de Deus. A obediência de Jesus, em contraste ao fracasso dos discípulos em vigiar e orar, bem como seu abandono de Jesus, são postos intencionalmente em relevo aqui, pelo evangelista São Marcos. Deveriam os discípulos terem vigiado, estado atentos, dados os perigos físicos, e terem também orado, dados os perigos espirituais. Eles, porém, não podiam compreender a gravidade do que estava prestes a acontecer. Por outro lado, na obediência incondicional de Jesus, Marcos fornece a seus leitores originais e, consequentemente, a nós hoje, o modelo de fidelidade do verdadeiro discípulo à vontade de Deus, mesmo no mais terrível sofrimento. Sigamos o exemplo de Cristo Jesus. O próximo relato marcano, em sua sequência da paixão de Cristo, nessa quinta-feira da Semana Santa, nesse 5º dia de Jesus em Jerusalém, encontra-se em Marcos capítulo 14, versículos 43 e 51, e trata sobre a prisão de Jesus no Getsemane. E logo, enquanto ele ainda estava falando, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e bastões da parte dos sumos sacerdotes, dos escribas e dos anciãos. Aquele que o entregava dera-lhes um sinal, dizendo: aquele que eu beijar é ele, prendei-o e levai-o cautelosamente. Tendo chegado, aproximando-se dele, logo disse: Rabi, e o beijou afetuosamente. Eles lançaram as mãos sobre ele e o prenderam. Um dos que estavam presentes, tendo puxado a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Tendo tomado a palavra, Jesus lhes disse: como contra um bandido saístes para aprisionar-me com espadas e paus? Todos os dias estive junto a vós no templo ensinando, e não me prendestes. Mas é para que se cumpram as Escrituras. E todos o abandonaram e fugiram. Um jovenzinho o acompanhava enrolado em um pano de linho sobre o corpo nu, e prenderam-no. Mas ele, deixando para trás o pano de linho, fugiu nu. Evangelho do Senhor. Uma multidão armada da parte dos líderes religiosos, na companhia de Judas Iscariotes, capturam Jesus pela instrumentação de um código de Judas, um beijo em Jesus, ao que, após uma única tentativa de resistência com a mutilação da orelha de um servo do sumo sacerdote, fogem também todos os discípulos e assim abandonam seu mestre nas mãos de seus algozes. O misterioso seguidor, envolto apenas em um lençol, foge totalmente despido quando tentam capturar-lhe também. Para alguns estudiosos, trata-se de uma assinatura autobiográfica do evangelista São Marcos. Conclusão, porém, nada verificável por quaisquer evidências evangélicas ou históricas. Quiçá seja antes uma alusão de Marcos
a Amós capítulo 2, versículo 16, mostrando assim que todos os atos dos discípulos haviam sido preditos profeticamente nas Escrituras Sagradas. Pode ser também uma prefiguração marcana do sepultamento de Jesus, o qual, após ser despido, segundo Marcos capítulo 15, versículo 24, teve seu corpo também envolto em um lençol de linho, conforme capítulo 15, versículo 46. O primeiro envolto em linho fugiu. O segundo aceitou seu destino e sua missão sacrificial. Também um jovem envolto em linho foge e abandona Jesus, enquanto o outro, envolto em manto branco, anuncia sua ressurreição, segundo Marcos capítulo 16, versículo 5. Eis então a intenção marcana com tal jovem despido. O próximo relato marcano encontra-se no capítulo 14, versículos 53 a 65, e trata sobre Jesus sendo inquirido por seus algozes no Sinédrio, na casa de Caifás. Conduziram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os sumos sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro o seguiu de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote. Ele estava sentado com os criados que se aqueciam ao fogo. Os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho contra Jesus para condená-lo à morte, mas não encontravam. De fato, muitos davam falso testemunho contra ele, mas os testemunhos não eram concordes entre si. Alguns, tendo se levantado, davam falso testemunho contra ele, dizendo: nós o ouvimos dizer, eu destruirei este santuário feito por mãos humanas, e em 3 dias edificarei outro não feito por mãos humanas. Mas nem assim era concorde o testemunho deles. Tendo se levantado e colocando-se no centro, o sumo sacerdote perguntou a Jesus: não respondes nada ao que estes testemunham contra ti? Mas ele mantinha-se calado e não respondeu nada. O sumo sacerdote novamente o interrogava: tu és o Cristo, o Filho do Bendito? Jesus disse: eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, tendo rasgado suas vestes, disse: que necessidade temos ainda de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia, que vos parece? Ora, todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, cobrir seu rosto, dar-lhe murros e dizer-lhe: profetiza. E os servos o tomaram a tapas. Evangelho do Senhor. Jesus foi conduzido ao Tribunal Supremo dos Judeus, provavelmente o Sinédrio, o qual se compunha de 70 membros, entre sumos sacerdotes, escribas e anciãos do povo, presidido pelo sumo sacerdote, à época Caifás. A intenção explicitada por Marcos era de condenar Jesus a todo custo. Após várias tentativas de testemunho forjado contra Jesus, contraditórios entre si, inclusive, o sumo sacerdote interroga Jesus e lhe faz a pergunta crucial, a qual diz respeito à sua identidade, anunciada inclusive pelo evangelista desde a abertura de seu evangelho, no capítulo 1, versículo 1. A pergunta do sumo sacerdote é como segue: tu és o Cristo, o Filho do Bendito? Versículo 61. Jesus responde afirmativamente, aludindo a Daniel capítulo 7, versículo 13, e ao Salmo Messiânico 110, versículo 1. A resposta de Jesus é a seguinte: eu sou, e vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder e vindo com as nuvens do céu. Essa é a afirmação mais radical da identidade messiânica e da filiação divina de Jesus, feita por ele mesmo. Por sua associação com Deus, sentado à sua destra, e não por sua identidade messiânica, Jesus é condenado então à morte por blasfêmia. Após a sua sentença,
Jesus é cuspido e espancado, como também ironizado e zombado. Não temos um julgamento oficial aqui, mas uma reunião de acusação que, se tida como julgamento, transgrediu as regras judiciais por ser um julgamento capital durante festividade religiosa, por se dar à noite e também sem testemunha de defesa. A autoidentificação messiânica de Jesus seria tomada também como uma reivindicação régia e, assim, boa razão para entregar Jesus a Pilatos sob a acusação de, contra César, se colocar como rei dos judeus. Por sua resposta positiva ao sumo sacerdote, como já dito, aludindo ao Salmo 110, versículo 1, e a Daniel, capítulo 7, versículo 13, Cristo se coloca como o corregente de Deus e também juiz escatológico de todos eles. Disso resultou, como já dito, sua condenação por blasfêmia. A declaração de Jesus soa, para um judeu de sua época, mais absurda do que a ideia de alguém entrar no Santo dos Santos, além do véu, no Templo de Jerusalém. Por isso, rasga o sumo sacerdote a sua própria veste, para caracterizar o pesar diante de tal reivindicação blasfema de Jesus. Por fim, além de reafirmar a identidade de Jesus aqui, nesse relato, São Marcos intenciona também a que seus leitores originais, e consequentemente nós hoje, sigam o exemplo de Cristo, quando em situação análoga de perseguição. O próximo e último relato marcando nessa Semana Santa, nesse quinto dia de Jesus em Jerusalém, nessa quinta-feira, encontra-se em Marcos capítulo 14, versículos 66 a 72, e trata sobre a negação de Pedro. Quando Pedro estava embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote e, tendo visto Pedro aquecendo-se, encarou-o e disse: também tu estavas como Nazareno. Mas ele negou: não sei nem compreendo o que tu dizes. E saiu para o átrio e um galo cantou. E a criada ouviu e começou novamente a dizer aos que estavam presentes: este é deles. Ele novamente negava. Pouco depois, novamente, os que estavam presentes diziam a Pedro: verdadeiramente és deles, pois também és galileu. Mas ele começou a amaldiçoar e a jurar: não conheço este homem de quem falais. E logo, pela segunda vez, um galo cantou. Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe dissera: antes que um galo cante 2 vezes, 3 vezes me renegarás. E tendo caído em si, chorava. Evangelho do Senhor. Na perspectiva catequética do discipulado, Marcos, como de praxe, se utiliza da ligação entre essas duas perícopes, esses 2 relatos do interrogatório de Jesus e da negação de Pedro, para intencionalmente contrastar a firmeza de Cristo quando interrogado por seus inimigos, bem como sua resposta corajosa quanto à sua identidade, com a horrenda covardia e negação de Pedro, aqueles que também lhe interrogam sobre sua identidade, sobre sua associação com Jesus. O modelo de Cristo, segundo São Marcos, é positivo, é o que devemos seguir, ao passo que o exemplo de fracasso, de colapso, de deserção, de negação de Cristo, em circunstância de provação, de perseguição, de tribulação, de inquérito dos inimigos do Evangelho por parte de Pedro, é o que devemos evitar. Finda-se aqui esse relato, melhor dizendo, da semana de Cristo em Jerusalém, sua última semana em Jerusalém, nesse quinto dia de Cristo, nesse itinerário marcando da paixão de Cristo. Estamos às vésperas de sua crucificação, a Semana Santa, quando então Cristo Jesus cumprirá cabalmente e completamente
as profecias e promessas quanto à sua morte sacrificial e salvífica por nossa redenção, por nossa salvação eterna. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Acompanhamos a caminhada de Cristo, meditemos piedosamente em seu sofrimento, em sua paixão, em suas chagas, em suas dores, em sua morte, em sua ressurreição, para que com ele também possamos ressuscitar para uma novidade de vida. Que Deus nos abençoe nessa rica e importante caminhada pascal.